Bom dia, meu nome é Guilherme Ferreira de Andrade Júnior. Eu vim prestar os resultados referente ao projeto do OLACEPS, um projeto de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, especificadamente na tarefa de monitoramento de barragem de rejeito de minério no Brasil. Bom, eu vou falar um pouco sobre a nossa agenda. Primeiro vou introduzir um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o PATRO. Logo após, eu vou falar um pouco sobre a abordagem que foi utilizada para fazer as detecções ou classificações das barragens. Na terceira parte, eu vou falar um pouco sobre qual que é a metodologia que a gente utilizou para fazer a parte de inferência em larga escala. E, por último, alguns possíveis desdobramentos que o projeto pode chegar a levar. Bom, como está no nome, o PATRO, ele é um acrônimo para Pattern Recognition, né, Earth Observation, conhecimento de padrões de observação da Terra. E ele é um grupo de visão computacional e machine learning relativamente pequeno. A nossa equipe é formada essencialmente por uma pessoa do corpo docente, que é o professor Jefferson Alex dos Santos, que coordenou esse trabalho. A gente tem também o composto de 3 pesquisadores associados, que normalmente são ex-alunos de doutorado que hoje possuem cadeiras ou cargos em outras universidades e afins. Além disso, a gente tem um corpo também atualmente com um número de 5 doutorandos, 9 alunos de mestrado e 4 alunos de iniciação científica. O grupo específico, ele nasceu com um intuito mais voltado para a área de sensoramento remoto. Entretanto, com o passar dos anos e as oportunidades que foram surgindo, foi-se necessário ampliar um pouco essa visão e a gente começou a abordar várias áreas além do próprio sensoramento remoto. Dentro do sensoramento remoto, a gente trabalha com várias frentes geoespaciais, como, por exemplo, problemas de detecção de mudança, que é o caso do detecção de desmatamento. A gente tem problemas com super resolução de imagem, onde a gente tem fontes de imagem com resolução baixas, como o Landsat, e a gente quer tentar aproveitar esse dado de fazer o uso desse dado de maneira mais útil, utilizando técnicas de super resolução. A gente tem também o processo de classificação de imagens simples, onde a gente quer pegar uma imagem específica e dar apenas um rótulo, que é um caso, por exemplo, para detecção de café, onde você quer só saber se uma determinada região é ou não é um plantio de café. E a gente tem tarefas mais complexas, como segmentação OpenSet, onde a gente tem cenários onde na visão computacional, né, a inteligência artificial, é muito difícil de lidar, porque você não sabe exatamente o que pode se esperar do seu dado de entrada. Mas em outras frentes, a gente tem, por exemplo, trabalhos e alunos trabalhando no setor médico, como detecção de tumores, câncer de mama, ou mesmo predições de ação utilizando sinais de EEG. Atualmente, inclusive, a gente tem um projeto também relacionado à pandemia, que é o CAD-Covid. Na área forense, a gente tem um aluno de doutorado também, 2 alunos de doutorado, trabalhando na parte de detecção de pornografia infantil. Felizmente, um desses alunos ele é um profissional da Polícia Federal dentro do Brasil, tem bastante interesse no caso. E além disso, além desse projeto, a gente já chegou a desenvolver vários outros projetos com outros parceiros. Entre eles, a gente pode citar a Petrobras, o próprio TCU, já teve outros projetos envolvendo inteligência artificial e o nosso grupo de pesquisa, e outras empresas privadas, como a MG ou, por exemplo, o Ministério Público. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a parte do monitoramento de barragem de rejeito de minério no Brasil. Em 2015, a gente teve o grande rompimento da barragem de Mariana, no subdistrito de Bento Rodrigues. Calcula-se que o rompimento da barragem do Fundão ela é considerado uma das maiores desastres industriais e que causou maior impacto ambiental na história brasileira, envolvendo muito mais barragem de rejeito, um mundo muito maior, na verdade, né, que só barragem de rejeito, porque ele causou não só danos incalculáveis ao meio ambiente, assim como também causou prejuízo a centenas de famílias, deixando várias pessoas desabrigadas.
a gente pode ver, por exemplo, uma foto do antes e depois do ano 2009 para 2019 do próprio Rio Doce. Entre outros impactos, a gente tem também aqui o impacto ambiental dos efeitos do rejeito no mar. E, infelizmente, 3 anos mais ou menos após a barragem de Mariana, a gente também teve o caso, infelizmente também gerenciado pela Vale, que é o rompimento da barragem em Brumadinho. Esse também causou centenas de mortes. Ela ocorreu no início de 2019, assim, praticamente um ano antes da pandemia estourar. E até hoje a gente tem vários relatos, pessoas, e até hoje a Vale ela está incumbida a fazer várias indenizações em vários aspectos. A gente tem uma foto aqui também do Rio Paraopeba para mensurar o estrago que um tipo de desastre, como o rompimento de uma barragem de rejeito minério, pode causar para o meio ambiente. Bom, um dos grandes problemas nessa parte de monitoramento de barragem de minério é relacionado à fiscalização das mesmas. Então, a gente tem alguns dados aqui, de acordo com o relatório da Agência Nacional das Águas de 2017, eles reportavam que existiam um conjunto de 780 barragens de minério de rejeito no Brasil, sendo que apenas partes dela, no caso dos 24 mil, vamos dizer assim, apenas uma pequena parte das 24 mil totais barragens, não necessariamente associadas à rede de minério. Infelizmente, apenas 42% dessas barragens foram dadas como oficialmente licenciadas. Ou seja, a gente está lidando com o reporte de uma agência nacional das águas que existe um conjunto mais do que a maioria que não são oficialmente licenciadas. E o problema disso é o seguinte: quando a gente carrega esse tipo de informação, a gente começa a ter a gente começa a não confiar e a gente começa a ter falta de informação confiável, falta de fonte de informação confiável para tentar fazer uma análise de risco dessas barragens. Um outro fato interessante também é a questão que a gente possui na inconsistência de informações. Segundo o Banco de Dados de Barragem da Fundação do Estado do Meio Ambiente, o FEAM, em Minas Gerais, ele, ele catalogou um número de 698 estudos desse tipo. Entretanto, um outro órgão também oficial da Minas Gerais, que é a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, apenas conseguiu ter cadastrado como oficial o número de barragens de rede minéria como o número de 57. Esse tipo de inconsistência, ela é muito danosa, ela é perigosíssima e acaba que traz para a gente, vamos dizer assim, uma sensação de que a gente não tem certeza de como que isso está sendo fiscalizado, se está sendo feito realmente de maneira rigorosa. Em respeito a essa fiscalização, a gente sabe que a fiscalização das barragens atual no Brasil, ela é dividida em agências governamentais, no número de 39 agências governamentais, sendo dessas 39 regionais, na verdade, e 4 agências federais. Entretanto, já se constatou que a maioria dessas agências nacionais elas não possuem nenhum tipo de pessoal e equipe oficializada e especializada em segurança de barragem. Então, acaba que, de acordo com o reporte da ANA, em 2017, apenas 3% de todas as barragens que estavam catalogadas, elas foram de fato visitadas por inspetores, sabe? E essa falta de visitação acaba que impede a gente ter algum tipo de informação para identificar e monitorar o risco de uma barragem, o risco associado que uma barragem tem, se ela, se ela chegar a romper ou tiver algum problema no processo. Além disso, a gente também tem uma grande evidência que se a fiscalização ela ocorre nesse tempo, também tem uma evidência grande que existe um número gigante de barragens espalhadas no Brasil todo, que possivelmente nem catalogadas estão. Dadas essas motivações, e bom, considerando todas essas motivações,
surgiu-se o projeto TCU e Olacefs. No caso, esse projeto ele é uma parceria do TCU junto com a Olacefs e o Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais para fazer um monitoramento de barragem de rejeito de minério do Brasil. Esse projeto, ele tem uma visão, principalmente ele tem uma visão como objetivo, né? Criar uma ferramenta para fazer a detecção de barragem de rejeito usando um conjunto de imagem aérea de alta resolução e principalmente uma fonte gratuita. Ou seja, a gente está lidando aqui numa escala do tamanho do Brasil, onde a gente tem 8,5 milhões de quilômetros de extensão. A gente, no projeto, foi pedido com que a gente trabalhasse exclusivamente com dados gratuitos, ou seja, a gente deveria fazer o uso apenas de dados que estejam disponíveis de forma gratuita para serem encontrados na internet. Além disso, a gente trabalharia no conceito de barragem de rejeito de minério, onde o nosso ponto de partida seria essa anotação dada pela Agência Nacional das Águas de 970 barragens, além de ter a capacidade de trabalhar com uma quantidade de dados muito grande, que, por exemplo, o nosso dataset final, abordando todo o Brasil, ele possui um tamanho de 3,6 terabytes de imagens. Bom, passo a passo que foi, eu vou falar um pouco sobre o passo a passo que foi utilizado para fazer todo esse treinamento, utilizar toda essa tecnologia para fazer a classificação de barragens no Brasil. Primeiro, a gente, como eu já tinha mencionado, a gente tinha que utilizar a informação pública das barragens mapeadas existentes. Para isso, a gente foi no site da Agência Nacional das Águas e a gente coletou no site um conjunto, que era uma tabela, na verdade, que é o relatório de seguranças de barragem em 2017, onde ele continha todas as coordenadas geográficas referentes às barragens que estarão mapeadas pelo Brasil. Agora, com as coordenadas geográficas, a gente precisava ter um jeito de conseguir as imagens para isso. Nesse caso, a gente fez a utilização de repositórios gratuitos de imagens de satélite e a gente resolveu utilizar a plataforma do Google Earth Engine, a API do Google Earth Engine. Ele é uma plataforma onde a gente possibilita utilizar vários sensores diferentes, a gente pode escolher vários satélites diferentes que sejam gratuitos. Nessa plataforma, a gente consegue fazer essa requisição, onde a gente manda uma coordenada para a plataforma e ele traz para a gente a imagem específica daquela região. Então, para isso, ser só um exemplo gráfico de como funciona a plataforma. Depois eu vou mostrar mais tarde a gente utilizando ela. E com o conjunto de amostras mais a plataforma do Google Earth Engine, isso possibilitou que a gente criasse um novo conjunto de dados, um dataset, para fazer classificação de imagem de barragem. A gente intitulou ele como Brasil DEM. Nesse caso, essa imagem ela mostra a aquisição de forma temporal e de dois diferentes satélites, o Landsat e o Sentinel, das imagens que podem ser retornadas, que foram retornadas, na verdade, né, no nosso dataset. Isso de uma barragem de rejeito de minério. Bom, nesse dataset em específico foi criado, ele tem algumas características bem específicas. Nesse caso, a gente utilizou os sensores do Landsat e o Sentinel, né? O número de barragens que foram utilizadas foram o que estavam catalogadas na agenda, que no momento estavam 769. Para isso também a gente precisou criar um outro subconjunto de imagens, que seria o subconjunto onde a gente saberia que uma imagem é não barragem. Então a gente criou um conjunto de 1.156 imagens de não barragem, que são imagens que estão na proximidade das barragens, mas elas não são barragens de minério necessariamente. E a gente fez algumas diferenças de categorização para fazer experimentos de classificação. Entre elas, a gente tem a diferença entre barragem e não barragem, ou qual que é o tipo de rejeito de minério daquela barragem, qual que é o modelo de construção da barragem, ou até mesmo a sua categoria de risco, e o dano potencial associado.
Bom, a gente tem um outro exemplo de imagem aqui do Sentinel, em 2019, e do Landsat de uma mesma barragem de rejeito. Como vocês podem ver, o Landsat, como ele tem uma resolução espacial bem pequena, por mais que a gente deixou disponível dentro do dataset, a gente acabou não utilizando ela em específico, e a gente já teve as imagens do ano mais recente do momento, que no caso era 2019 na época. Bem, então a gente trabalhou só com imagens do Sentinel. Todo o trabalho científico e a pesquisa em cima disso gerou uma publicação acadêmica, que é uma publicação que foi enviada para a conferência do LAGIS, que é uma conferência de estacionamento remoto latino-americana, que era para ter acontecido em março de 2020, mas devido à pandemia ela teve alguns problemas de acontecer presencialmente. E para quem tiver interesse, o dataset está disponível dentro do site do grupo Patrio, mas de qualquer forma ele também estará com um link disponível dentro do GitHub associado a esse projeto. Bom, falando um pouco rapidamente sobre os resultados nessa parte de dedicação de barragens, a gente conseguiu, quando a gente começou a fazer esses testes, a gente conseguiu acurácias muito altas. A gente fez um subconjunto de redes neurais que foram treinadas para essa tarefa, e a gente conseguiu uma acurácia média de 94%, com um intervalo de confiança muito estreito, de entre 92% e 95%, para a tarefa de classificação entre uma imagem de barragem e não barragem. Isso foi um feedback muito positivo para o projeto, porque dessa forma a gente sabia que a gente conseguiria, de fato, fazer com que redes neurais, esses modelos de aprendizado profundo, tenham a capacidade de discriminar uma imagem de barragem e não barragem com uma certa facilidade. Bom, entretanto, nas outras tarefas, como por exemplo no tipo de minério, onde dado um subconjunto de barragens de minério, que a gente já sabe que era de minério, mas agora a gente está tentando catalogar qual que é o tipo de minério da barragem, a gente teve uma acurácia média de 72%, é uma acurácia ótima, considerando que você tem um conjunto de 15 classes diferentes de minério, de aluvião, de estanífero, areia, areia cascalho, etc. Onde várias dessas classes existem confusões internas e a resolução do Sentinel ela não é perfeita para fazer esse tipo de distinção. A gente também teve a classificação relacionada ao problema relacionado ao método de construção. O problema de método de construção ele já se mostrou um problema bem mais difícil, onde a gente tinha apenas um subconjunto de três ou quatro classes, mas a gente conseguiu uma acurácia média de 53%. Isso se vê ao fato onde a gente tem vários problemas referentes à anotação do dataset. À direita, por exemplo, a gente tem um exemplo que no centro da imagem específica, na imagem A, a gente tem uma barragem de rejeito de minério que ela possui um método de construção. Entretanto, à direita, logo, assim, poucos metros à direita da barragem original, a gente tem uma outra imagem quase que igual, onde ele refere-se a uma classe diferente de método de construção. Esse tipo de dado, quando ele é informado pela rede, isso causa uma ambiguidade, e a rede acaba por não saber explicar se aquela região, pelo menos nesse grau de detalhe da imagem, se é uma região, ela seria da classe A ou da classe B. E relacionado à categoria de risco e dano potencial associado, a categoria de riscos a gente mostrou resultados interessantes para isso, chegando a 86% de acurácia média, com intervalo de confiança um pouquinho maior, entre 81% e 92%, mas o seu dano potencial associado, a gente conseguiu uma acurácia baixa para o problema, com uma acurácia média de 62%, variando com intervalo de confiança entre 59% e 66%. Isso se dá principalmente ao fato que a variável dano de potencial associado à barragem, ele está ligado especificadamente com vários fatores que não podem ser mensurados apenas a partir da imagem. Ou seja, se dentro do relatório de segurança nacional das barragens, a gente consegue ver quais são os fatores de fato que fazem com que uma barragem ela tenha um dano potencial associado
baixo, médio ou alto, e muitos desses fatores não dependem, eles não podem ser extraídos de forma alguma, eles não conseguem ser extraídos de forma visual, às vezes são fatores referentes a algum procedimento interno da barragem ou do monitoramento interno e que nessa resolução e assim, com esse tipo de dado a gente não conseguiria fazer essa inferência. Bom, além disso, para fazer alguns testes, na verdade, para um desenvolvimento interno, a gente começou a desenvolver uma ferramenta para facilitar a nossa visualização nesse caso. Então, o conceito é que a gente conseguisse pegar esse modelo que a gente treinou com as barragens de minério e fizesse um mapeamento em larga escala. Só que uma das primeiras coisas que a gente notou ao fazer isso, principalmente, é que as predições geradas pelo nosso modelo, quando a gente começou a utilizar ele durante o Brasil todo, elas tiveram um número muito grande. Ou seja, praticamente, assim, em vários momentos onde o modelo ele tinha coisas que não necessariamente era barragem, ele falava que é barragem, mas praticamente todas as estruturas que ele fala que são barragens, de fato ele consegue acertar. Ou seja, ele estava tendo um problema de falsos positivos. Isso é um exemplo, na verdade, de um outro exemplo também que a gente teve é nessa amostra, que é uma amostra de uma barragem que está catalogada. Entretanto, o nosso modelo ele está mostrando que ele conseguiu achar uma barragem na região, mas às vezes não conseguiu necessariamente achar por causa do rejeito de minério, e sim por causa de uma mineração ao redor dela construída. Então, à direita existe uma outra predição dada pelo nosso modelo, numa região onde ela tem um aspecto similar, mas não necessariamente tem uma barragem de minério. Ou pelo menos a gente não sabe avaliar isso apenas visualmente. Bom, considerando os fatores anteriormente ditos, a gente passou por uma parte do projeto onde a gente precisava fazer um monitoramento de barragem de risco em larga escala e lidar com esses problemas. Para isso, a gente utilizou uma abordagem um pouquinho diferente, que eu vou tentar mostrar ela de forma superficial aqui, onde os detalhes podem ser vistos nos relatórios, mas para isso foi necessário para que a gente conseguisse fizesse uma inferência no Brasil todo de forma qualidade a ponto de reduzir principalmente a questão dos falsos positivos. Então, a primeira etapa desse mapeamento em larga escala que foi feito foi a parte de aquisição de imagens. Diferente do outro processo, onde a gente conseguia o número de imagens diretamente para as coordenadas, agora a gente fez um primeiro passo, que a gente precisaria de imagem do Brasil inteiro para fazer a inferência. Nesse caso, a gente partiu de delimitações das cidades do Brasil inteiro, e a gente passou essas fronteiras do Brasil, a gente passa isso dentro da API do Google Earth Engine, e principalmente agora a gente está trabalhando com outro tipo de dados que se provou muito útil para fazer essas inferências para a classificação de barragem de minério, que é, no caso, o dado do SAR, que é o provido pelo Sentinel-1. Então, a gente tem a coleta dos dados crus pelo imageamento do Google Earth Engine. Depois, para cada um desses dados que eles parte tanto do Sentinel-1 quanto do Sentinel-2, ele existe um pós-processamento que é feito para fazer tanto uma filtragem da data, do caso de 2019, tanto uma filtragem como remoção de nuvens ou delimitação da região específica que a gente quer baixar a imagem, e a gente cria, assim, dois datasets que se chama na geologia de datasets virtuais, que basicamente é um raster contendo o Brasil inteiro. Depois disso, uma das coisas também que foi fixada, agora a gente não estava fazendo mais um estudo de estado de caso, a gente fixou uma arquitetura de rede neural que obteve os melhores resultados de acordo com o artigo publicado na conferência do LAGIS. Nesse caso, a gente utilizou uma abordagem
bem simples, onde as imagens do Sentinel-2 eles são concatenadas com as imagens do Sentinel-1 antes de serem enviadas para a rede, e essa rede ela é uma rede que ela tem uma arquitetura de encoder, principalmente, uma arquitetura de convolução, onde ela passa por vários processos, desde convolução, a multispooling, camadas densas, até chegar a um ponto onde ele tem uma camada de classificação, onde ele vai nos dar a resposta se o nosso modelo teve a predição correta para a barragem ou não. Basicamente, aqui a gente fixou ainda a utilização da DenseNet 121. Bom, relacionado a alguns hiperparâmetros que foram utilizados no nosso modelo de treinamento, a gente utilizou o otimizador Adam. O número de épocas que a gente treinou o modelo foram 100 épocas, passado por todos os dados. O tamanho do batch foi uma restrição do nosso processamento em GPU, que a gente utilizou um tamanho de 16. A estratégia de treino, a gente treinou a rede do zero. A gente fez algum teste utilizando também redes pré-treinadas, mas acabaram não tendo resultados que valiam a pena continuar assim. A gente conseguiu resultados melhores treinando do zero. E além disso, a gente também se baseou em algumas técnicas de data augmentation para tentar fazer um aumento do dado, principalmente da classe de barragem, com operações simples, como rotações da imagem de 30, 60, 90 graus, em ambos sentidos, operações como giros horizontais e verticais da imagem, operações de translação ou inserção de ruído na imagem original, entre outros. Bom, de qualquer forma também, para fazer a divisão de dados, quando a gente vai fazer a inferência, a gente fez um procedimento bem simples, a gente pegou o Brasil inteiro, nesse caso aqui está um exemplo da região do Pampa, no caso no Rio Grande do Sul, e ele está dividido entre o bioma, dá para você ver essa linha rosa no meio. Nesse caso a gente faz um grid denso, ou seja, é como se você considerar que cada quadradinho que está na imagem é uma imagem que ele vai ser mandada para a rede neural e ele vai falar se essa região aqui em específico é uma região que contém uma barragem de rejeito de minério ou não. Bem, essas áreas, esses pontos que a gente estabeleceu, eles cobrem uma área de aproximadamente 4 km², e no caso a gente consegue tirar essas imagens diretamente daquele dataset virtual. Bom, o processo de inferência, nesse caso do mapeamento na escala, a gente dividiu ele para tentar quebrar o problema em vários subproblemas. Então, dada uma lista de coordenadas geográficas do Brasil inteiro, a gente precisava predizer cada coordenada se ela é uma barragem de rejeito de minério ou não. Então, a gente separou isso em listas associadas a coordenadas dentro de estado e os biomas que compõem aquele estado. Ou seja, para o estado de Minas Gerais, por exemplo, a gente tem o bioma da Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. Então, a gente separou só as coordenadas dentro da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica em 3 arquivos diferentes, e a gente vai fazer inferência exatamente nesse subconjunto de arquivos. Então, a gente tem a lista de coordenadas, a gente faz essa separação de estado e bioma, a gente realiza a inferência dessas coordenadas, e a gente tem uma nova lista de coordenadas, onde seriam as predições, onde ele falaria se aquela coordenada é uma barragem de minério ou não. No caso, a inferência, que é essa caixinha preta aqui, ela é um processo bem simples. A gente parte do dataset virtual do Brasil, tanto da imagem multispectral do Sentinel-2, quanto da imagem de SAR do Sentinel-1. A gente coleta as imagens de raio 4 km onde o ponto central é a coordenada dessa lista de coordenadas, e isso é passado para a rede de classificação, que ela já foi treinada anteriormente. Todo esse processo de passar para a rede de classificação, ela acaba gerando o que a gente chama de predição densa. Ou seja, por exemplo, na imagem da esquerda, ele encontrou uma amostra que parece ser uma barragem de rejeito de minério, só que, como ele passou de forma densa,
nesses 9 quadradinhos, ele fez a inferência de que é uma barragem de registro de minério. Entretanto, a gente não precisa visualmente ver todos esses quadradinhos, então a gente faz uma etapa de pós-processamento, a gente faz apenas uma retirada de pontos excessivos, esse acúmulo de pontos, para a gente ter uma visualização mais fiel, onde apenas um ponto representaria a nossa predição final. Bom, o framework completo ele pode ser visto nessa figura. Então, começando do início, a gente tem uma lista de coordenadas por estado e por bioma. Então, dado um estado e um bioma dentro do estado, a gente pega o dataset virtual do Brasil, tanto do Sentinel quanto do Sentinel-2, a gente extrai as imagens referentes a essa lista de coordenadas do dado de entrada, e a gente passa para essa rede, que é uma rede que já foi treinada, aquela rede que a gente treinou no Brasil DEM, que é o dataset da conferência. Essa rede ela vai dar uma predição, que basicamente são coordenadas geográficas das barragens de minério. Tudo bem? Então, dado com essas coordenadas geográficas, a gente tira o excesso das coordenadas, quando as coordenadas estão muito juntas, elas começam a formar grupos, a gente não precisa disso. E a gente vai para uma segunda parte, que é uma parte de questão de refinar o modelo. Como a gente já tinha discutido, o modelo estava apresentando muitos falsos positivos. Então, a gente agregou um segundo passo, onde o próprio usuário ele teria a oportunidade de ver essas predições, ver essas inferências e saber fazer uma análise visual para saber se o modelo ele está um modelo bem treinado, se está um modelo bom o suficiente para ser utilizado. Se você não precisar refinar o modelo, então basicamente essas coordenadas que geraram após o processamento já é o seu produto final, então eles estão prontos para serem exportados para algum tipo de visualização. Mas caso o seu modelo não esteja bom e você queira fazer esse refino no modelo, então a gente parte para uma etapa relacionada a uma anotação manual. Por que uma anotação manual? Se a rede neural ela está fazendo predições incorretas, então a gente precisa de algum tipo de interferência do nosso lado, do lado humano, para que a gente consiga ensinar a rede que essas inferências, essas amostras que ela está chamando de barragem de minério, não são barragens de minério. Então, desse conjunto de predições, essa anotação manual, basicamente, ela se baseia em fazer uma anotação individual de cada amostra, como sendo um rótulo de barragem ou não barragem, e, dado essa nova lista de coordenadas anotadas, isso vai ser repassado para a rede, onde ele vai cortar de novo as imagens dessas coordenadas que você anotou agora, que são novos dados anotados, vai ser repassado para que a rede faça um processo de fine tuning. Ou seja, ela vai tentar reaprender, ela vai começar a retreinar o seu modelo interno, ela vai tentar fazer uma atualização dos pesos da sua neural, de modo que, com essa atualização, a próxima vez que ela vê amostras parecidas com o que foi rotulado nessa anotação manual, ela não vai mais errar. Então, esse fine-tuning ele vai atualizar os pesos da rede neural e você recomeça o processo. Você vai ter todas as coordenadas do estado bioma, porque ainda você quer olhar o estado bioma inteiro. Você vai fazer o recorte, passar pela rede, que agora ela está atualizada, ela é um segundo modelo de rede, ela já está mais robusta a vários falsos positivos, e ela vai dar uma nova predição. Faz o pós-processamento, se ainda for necessário refinar o modelo, você parte para uma próxima rodada de anotação, caso não, a gente exporta ela para visualização. Bom, aqui a gente tem, na verdade, alguns exemplos rápidos de uma análise visual de algum que a gente chama de verdadeiro positivo e falso positivo. Isso aqui foi feito com uma rodada de reanotação, ou seja, a gente pegou o modelo base, fez a inferência, reanotou algumas amostras, isso para o estado de São Paulo, tudo bem? Reanotou algumas amostras, fez o processo de fine tuning
e tentou fazer a predição novamente. Então, nesse caso, eu vou tentar dar um zoom na tela para mostrar para vocês. Era só um, um, um segundo, desculpa. Tá aqui. Bom, eu vou tentar dar um zoom aqui mesmo para ficar mais mexer. O que seriam verdadeiros positivos? Verdadeiros positivos foi quando ela fez uma predição falando que é uma barragem de rejeito de minério e a gente considerou que foi um achado verdadeiro, que realmente tem a aparência de uma barragem de rejeito de minério e muito provável, se for uma mineração, existe um rejeito, algum tipo de armazenamento, algum possível barragem de rejeito de minério. No caso, a coluna da esquerda, ela está mostrando as predições feitas que a gente consegue ver dentro do Google Earth, do Google Maps, na verdade, né? A gente tem uma ferramenta que eu vou mostrar posteriormente. Então, as predições da qualidade do Google Maps. E à direita são as amostras que, de fato, o nosso modelo da rede neural vê. Como a gente sabe, o Sentinel ele tem uma resolução espacial melhor que o Landsat, mas ainda assim, as melhores bandas do Sentinel são limitadas a 10 metros por pixel. Então, o que a nossa rede está conseguindo ver é essa imagem da direita. Então, ele tem algumas predições aqui que a gente considerou como sendo verdadeiros positivos. Aqui a gente tem um outro exemplo. E no final aqui também. Agora, à direita, a gente tem um outro caso também, que a gente chama de falso positivo. A gente foi dado como barragem de rejeito de minério à predição, mas a gente não tinha certeza de fato se aquilo ali é uma barragem de rejeito de minério, até mesmo pela falta de especialista dentro do nosso grupo de pesquisa para tentar fazer essa discriminação que é uma barragem de rejeito de minério, ou simplesmente porque ele ainda continuou com algum falso positivo que poderia ser refinado com uma segunda rodada de anotações. É interessante ver que muitas das vezes a gente tem o Sentinel, como ele passa uma região de 4 quilômetros aqui, a gente tem às vezes algumas barragens que, devido ao próprio tamanho da barragem, é difícil de verificar visualmente se o modelo, vamos dizer assim, é difícil para o modelo saber visualmente se aquilo é uma barragem ou mesmo, e até mesmo para a gente verificar apenas olhando a imagem do Sentinel se isso é uma barragem. À direita a gente tem outros exemplos desse aspecto, mas muitas das vezes apresenta um visual parecido com que um visual parecido a alguma amostra de barragem mineral que existe no dataset, mas a gente julgou como se fosse falsos positivos. Agora, no que se refere à parte dos entregues práticos do projeto, foi feita a criação de um GitHub, um repositório de código, referente ao projeto, tanto nas tarefas da detecção de barragem de registro de minério, tanto na tarefa de desmatamento. Nesse caso, eu vou explicar exatamente como são utilizados os códigos, como foi feito o procedimento em termos de código, para a parte da barragem de minério. Então, nesse caso, existem alguns pré-requisitos que é necessário instalar caso você queira rodar no ambiente Linux. Entretanto, a gente também tomou o cuidado de criar alguns códigos para que eles fossem rodados em plataformas de nuvem, como no caso o Google Colab. Então, isso são algumas formas de instalação do ambiente que a gente chama de Docker, para um computador pessoal, caso você queira instalar todas as dependências necessárias para rodarem os códigos. Entretanto, aqui existem algumas instruções dos dois scripts. Então, a gente separou em 4 pastas. A primeira pasta está referente à primeira entrega do projeto, que ela se dá um script para extração de imagem de barragem de minério. Então, nesse script especial para cada pasta, ele tem um pequeno tutorial, basicamente, como você deveria usar o script, caso você queira usar ele no seu computador pessoal. Um exemplo, por exemplo, de como são as imagens baixadas depois de rodar o script. Tudo bem? Agora, no Google Colab,
gente vai fazer um exemplo aqui. Então, a pessoa teria que abrir o Google Colab. Então, no Google Colab, a gente divide em várias faixas do código. A primeira coisa que é necessário é fazer a instalação do Google Earth Engine API, ou seja, é a API do Google Earth para conseguir baixar as imagens. Então, dado que você abriu o Colab, você vai mandar rodar esse trecho de código. Você pode clicar na setinha, que ela aparece à esquerda, ou apertar Ctrl Enter ao mesmo tempo. Então, primeiro ele instala a API. Para fazer a utilização da API e monitorar as tarefas de algumas imagens que você vai mandar baixar, você pode clicar nesse link, que ele vai aparecer do lado. A interface dela tem essa cara aqui, onde tem um inspetor de elementos, um console, onde você pode escrever um código Python aqui dentro, e aqui a questão do monitoramento das tarefas. Eu vou apagar essa tarefa aqui, é uma tarefa antiga. Bom, eu não consegui achar onde apaga ali, mas continuando. De qualquer forma, a segunda parte é, você precisa fazer uma autenticação no Google Earth Engine, na API dele, para conseguir baixar essas imagens. Essa autenticação você pode procurar no próprio site do Google Earth Engine, tudo bem? Então você vai ter que entrar no Google Earth Engine, você vai ter que vincular a sua conta a uma conta que tem as permissões para baixar as imagens, isso é feito de forma gratuita, tudo bem? Mas é um processo que pode demorar às vezes até um dia, então é bom ter isso em mente. Depois disso, rodando essa parte do código, o código ele vai pedir para você, para que você autorize a sua conta de e-mail para usar no Google Colab. Então, você clica no link. Nesse caso, eu vou usar uma conta de e-mail onde que está a minha conta pessoal, tudo bem? Que ela tem essa permissão, eu vou colocar permitir. Então, ele vai ter esse código, você copia o código, você vai lá e cola ele aqui no aplicativo para permitir. E agora a gente já tem uma permissão para o Google Colab. A próxima etapa, basicamente, é só a importação de algumas bibliotecas que são usadas no processamento. Então, a gente aperta a setinha aqui para processar, tudo bem? E essa parte é uma etapa importante também, onde a gente vai precisar montar ou direcionar para o Google qual que é o drive que nós vamos usar para baixar as imagens. Porque quando as imagens são baixadas, elas precisam ser baixadas em algum lugar. Então, você vai baixar em algum Google Drive. Nesse caso, você vai apertar a setinha aqui e, de novo, ele vai pedir uma autorização. E aqui você vai colocar a conta do Google Drive que você quer utilizar para baixar nela. Aqui eu vou usar a minha própria conta pessoal, sem problemas. A mesma coisa, você vai copiar um outro código aqui. Você pode apertar Ctrl V e apertar Enter. A gente espera a atualização. Tudo bem, agora está montado. Se vocês clicarem na pastinha aqui, vocês conseguem agora navegar nessa pasta Drive, My Drive, você consegue navegar sobre todos os arquivos que você tem no Google Drive de vocês. Tudo bem? Então, continuando. Agora aparecem algumas configurações básicas que você pode mandar no código para quando você quiser baixar alguma coordenada em específica. Nesse caso, eu estou passando para o código, primeiro, um arquivo contendo que é uma tabela contendo as coordenadas de barragem de minério coletadas pela Ana. Se vocês quiserem, a gente vai abrir o arquivo aqui, rapidinho, só para ter um exemplo de como que ele funciona. Então, ele é um arquivo onde ele tem a primeira coluna, que é o nome da barragem de mineração, a segunda é o nome do empreendedor, a terceira é o CPF, e latitude e longitude, entre outras características aqui. No nosso caso, a única característica que importa é a questão da latitude e da longitude. Essas duas informações elas vão ser usadas para que o Google Earth Engine saiba qual que é a coordenada que ele vai tentar capturar uma imagem dela. Então, a primeira coisa que a gente coloca, no caso, no meu Drive, tem esse arquivo, que é o barragem 2019 e 2009 novas coordenadas, onde tem essas coordenadas, e isso também está no GitHub, então ele está dentro dessa pasta aqui.
Logo após, você pode, se você tiver um arquivo seu que é personalizado, você pode colocar quais são as colunas no seu CSV ou no seu PSV, onde ele possui as informações de latitude e longitude. Aqui, nesse outro caso, você vai fazer a seleção do satélite que você quer usar. Nesse caso aqui, a gente vai usar só o Sentinel como exemplo, ao invés do Sentinel e o Landsat. E aqui você escolhe o filtro, na verdade, da data que você vai usar. Lembrando que como ele pega uma coleção de imagens para fazer a mediana e criar uma imagem, um resultado final, aqui a gente está tentando pegar, a gente só vai considerar imagens que datam do início de 2020 até o final de 2020. Tudo bem? Outra informação que a gente pode colocar também é a questão se você quer extrair exemplos de não barragem. Extrair exemplos de não barragem, como foi dito tanto no artigo quanto no relatório, é você utilizar tanto uma região acima ou abaixo da coordenada que você está mandando como barragem. Tudo bem? Então, primeiro a gente clica aqui para processar, para ele gravar essas informações, tudo bem? Aqui vai ser feita a leitura dos dados. Nesse caso, essa leitura dos dados, a gente está usando as colunas que foram setadas na configuração, tudo certinho. E, como demonstração, eu vou baixar apenas uma imagem. Então, essa linha simplesmente está falando que, entre todos os dados, eu quero pegar apenas a primeira imagem. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui. E aqui existem algumas funções que têm alguns objetivos dentro do código. A primeira função é uma questão de conversão de grau, porque a notação que é utilizada nas coordenadas, né, a notação com o grau no horário, assim, ela não é necessariamente o que a gente precisa de latitude e longitude. Então, existe uma função para conversão simples aqui. E a gente tem também as funções principais, que é a função que vai, de fato, enviar a tarefa para o Google Earth Engine. Nessa função que envia a tarefa, ela é uma função que ela recebe a coordenada XY, ela vai tentar calcular uma caixa que corresponde a uma área de aproximadamente 4 km², e ele tem um processo de filtragem por nuvem, como já foi discutido. Nessa filtragem, ele vai tentar pegar o máximo de imagens que tenham pelo menos 30% dos pixels que não contém a nuvem, e caso ele não consiga, ele vai aumentando gradativamente de 10 em 10%, até se ele não tiver nenhuma imagem, ele pega o que tiver, bem? Após isso, existe um processo da mediana entre a coleção de imagens, e por fim, de fato, a tarefa é mandada para os servidores do Google Earth Engine, para que eles façam a extração e voltem para salvar no nosso drive. Tudo bem? Essa outra função aqui ela é bem parecida, só que a diferença é que as coordenadas são ao norte ou ao sul. Então, a gente vai pegar esse código e processar ele. Então, ele definiu essas funções aqui. E agora, finalmente, a gente faz o código onde ele vai mandar essas funções rodarem. Para mandar essa função rodar, ele verifica quais os satélites que a gente selecionou, quais são as datas, se vai ou não vai ter amostras de não barragem. E para cada amostra que tem no nosso conjunto de dados, ele inicializa o Google Earth Engine, ele faz algumas seleções. Se for o Sentinel, ele pega um subconjunto de bandas que é o Sentinel. No caso aqui, a gente está pegando todas as bandas, da B1 até a B12. A coleção de imagens que a gente está usando, no caso é o Copernicus S2. Além da utilização do filtro de nuvem, como foi dito. E nessa segunda parte seria para o Landsat. E depois disso, ela vai mandar, se for não barragem, faça esse processo. Se for barragem, ele manda a tarefa com a função principal. Então, nesse caso, a gente vai mandar a tarefa, vai aparecer apenas o nome da imagem, então é a imagem 001 de 2020. Se agora, navegando na plataforma do Google Earth Engine, a gente vai ver que se você estiver conectado na mesma conta onde você mandou a tarefa ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer como não selecionada aqui, e ela vai ter um carregamento. Aqui ela está mostrando que houve uma requisição ao minuto, e agora, que é uma requisição antiga que eu já tinha feito,
E agora essa nova requisição que eu acabei de fazer, ela está em processamento. Aí aparece essa rodinha e ela tá aqui à direita, ele mostra mais ou menos o tempo que ele demorou para fazer esse processamento. Como é uma imagem só, eu acredito que esse tempo não deve ser grande, ou não deveria ser grande, mas infelizmente esse tempo ele fica limitado aos servidores do Google. O que o script faz é basicamente mandar informação. Olha, eu quero baixar as imagens da coordenada tal e tal, com uma área tal e tal, processando de maneira tal e tal. Bom, dado que depois que ele ficou azul e com X, então quer dizer que a requisição foi efetuada corretamente. Se você clicar aqui e abrir o seu Google Drive, ele vai ter uma pasta mostrando, no caso, 2020, que é o ano underline Sentinel, e aqui a última modificação foi o horário que eu acabei de fazer o download da imagem. A imagem ela já vem no formato TIFF e no caso, pronta para ser utilizada pelo algoritmo. Tudo bem? Bom, fechando agora essa parte do script. Dessa forma, lembrando que esse script ele pode ser generalizado para qualquer tipo de dado que você queira baixar, ou seja, não necessariamente para aplicação de barragem, mas se você tiver um outro conjunto de coordenadas de latitude e longitude, você queira baixar usando o Google Earth Engine no Brasil inteiro, você pode utilizar a mesma abordagem. O que vai acontecer, a única diferença é que você vai acabar trocando essa tabela de coordenadas aqui e mudando onde que está a latitude e longitude para ele fazer o processamento. Bom, continuando, agora, no que se refere à parte da classificação de barragens, ela está associada à segunda entrega, que no caso são os scripts de treinamento, avaliação e uso dos modelos de treinamento para detecção de barragem de minério. Nesse caso, ele está dentro da segunda pasta, que é a pasta chamada classificação, pode ser acessado por esse link também. Dentro dessa pasta, a gente tem alguns pré-requisitos, como seria o uso. No caso, a gente já deixou pré-pronto um script para rodar todo o subconjunto de experimentos que foi para chegar aos resultados que foram publicados no artigo do LAGIS em 2020, que eu já fiz na apresentação anterior. E dentro aqui também tem os códigos separadamente em Python. Mas, especificadamente, a gente vai mostrar como rodar esses scripts utilizando o Google Colab. Então, a gente vem cá no Google Colab. O procedimento ele tem uma certa similaridade com o que foi feito na parte de extração de imagens. Então, primeiro a gente tem que instalar algumas dependências. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar a minha conta. Nesse caso, eu não estou utilizando a minha conta pessoal, estou utilizando a conta do Patreon, porque os dados que vão ser usados para treinamento estão dentro do Google Drive do Patreon. Então, primeiro eu vou instalar um conjunto de dependências. Então, esse é o primeiro conjunto de dependências, que é o TensorBoat. Ele que salva alguns registros do treinamento, seja de métricas de validação, de uma maneira visual, para ficar mais fácil. Aqui existe a parte que a gente vai montar o Google Drive. Nesse caso, a gente vai fazer igual da outra forma, só que agora clicando na sua conta. No caso, você precisa ter uma conta que tenha os dados, né, onde você vai utilizar para treinamento, que você já baixou com o script. Então, vou copiar a autorização, colar aqui, apertar Enter, esperar ele processar, e tudo bem. E agora existem algumas bibliotecas. É claro que o número de bibliotecas agora é maior, que nesse código existem vários tipos de processamento, que é o treinamento total da rede e a avaliação dela, né? Então, parte dos códigos são relacionados apenas à arquitetura de Deep Learning e aprendizagem de máquina. Outros são importações dos arquivos Python que tem dentro da pasta de classificação, tudo bem? E outros, na verdade, são apenas algum tipo de semente que a gente fixa para manter a reprodução do código. Então, eu vou importar as bibliotecas apertando aqui, ou selecionando Ctrl+M, né? Ctrl+M não, Ctrl+Enter. Tudo bem?
Então, essa aqui é a rotina principal do modelo de treino. Então, a gente possui esse bloco de código, que ele tem a rotina principal, que é a maior parte, e aqui existe a chamada principal, onde a gente coleta as informações, como que o usuário quer fazer o treinamento, partindo do Colab, tudo bem? E aqui é feita a chamada do treinamento do modelo. Então, explicando a parte da rotina do treinamento. A rotina do treinamento de quase todo o código que se refere a redes neurais, ele tem que fazer uma iteração em que a gente chama de épocas. Ou seja, a gente vai iterar sobre todos os dados de entrada várias vezes. A rede, esses dados eles passam pela rede dezenas e centenas de vezes completo, e na volta eles vão atualizando os seus pesos de acordo com o que eles aprenderam nessa época, ou seja, nessa passada de dados. Então, aqui, passando bem por alto, aqui vai acontecer essa iteração entre cada época, pelo número de épocas que a gente escolheu. Se for a fase de treino, o modelo ele é setado para o modo de treino. Se for a fase de validação, ele é setado para o modo de validação. Tudo bem? Além disso, existem algumas inicializações simplórias para a gente coletar os dados ao longo do treinamento do modelo. E aqui é como se fosse a alma, esse traço do código é como se fosse a alma do código, onde a gente vai usar uma estrutura que chama data loader, ou seja, é um carregador de dados, onde está o nosso dado de treinamento, e isso vai permitir que toda vez que a gente itere nessa linha, nesse carregador de dados, a gente consiga ver um pouquinho do dataset. Então, a gente vai ver de pouquinho em pouquinho o dataset e isso é passado para a rede. Então, de pouquinho em pouquinho a gente recebe um conjunto de entradas e os seus rótulos dessas entradas. Por exemplo, a gente recebe 10 imagens de barragem, 10 imagens não barragem, os 10 primeiros com rótulo 1, os 10 últimos com rótulo 0. Isso é mandado para a GPU, para fazer o processamento em GPU, tudo bem? Na parte da rede, a gente seta como se a gente estiver em modo de treinamento, a gente utiliza um procedimento, basicamente a gente vai mandar isso como entrada. Então, o modelo ele recebe como entrada nossas imagens e ele tem a saída dele, que são basicamente as classes. Essas classes, elas são comparadas com as classes originais, que a gente está tentando ver se ele acertou ou não, e essa comparação entre as classes originais e as nossas vai formar a partir de uma espécie de critério, que no caso é a entropia cruzada, uma métrica, na verdade, né? Uma função, ele vai trazer para a gente vamos dizer assim, a nossa perda nessa época. Ou seja, você pode imaginar que toda vez que você está comparando os rótulos que foram preditos pela rede para os rótulos certos, existe uma margem de erro. E esse erro, a gente computa ele para a gente tentar quantizar o quanto que a rede errou. Com essa quantidade de erros, com essa função, que é o backwards, no caso, que é a volta, ele vai atualizando os pesos da rede de forma a ensinar a ela a não errar as mesmas amostras ao mesmo tempo. Tudo bem? No caso, isso funciona para a fase de treinamento. Se fosse uma fase de validação, aqui eu só armazenaria quais foram as amostras que ele errou de fato e calculo uma métrica em cima delas. Nessa parte aqui, existe um trecho relacionado às estatísticas que são calculadas. Então, a gente sempre calcula a matriz de confusão total ao longo de uma época, seja nos dados do treino, seja nos dados da validação, e a gente usa essa matriz para calcular métricas, como, por exemplo, a acurácia balanceada, a acurácia média, e o F1 score. Bem, mas a partir da matriz de confusão, você pode calcular várias outras métricas também. Bom, tudo bem, essa parte relacionada mais às métricas. E existe também uma parte que é a questão de como que você deixa o modelo mais generalista.
nessa estrutura que nós dividimos, existe uma pasta que são as amostras de treino e existe umas pastas que são as amostras de validação. Então, no nosso caso, o modelo ele só consegue ver as amostras de treino quando ele precisa treinar. Mas o que a gente quer é que ele consiga ter um resultado bom no nosso conjunto de validação. Como por um modelo simplório, como a gente estava tentando treinar e observar, na verdade, quais são as redes que se comportam melhor para a tarefa, a gente utilizou a nosso conjunto de testes como conjunto de validação, e a gente tem um critério de parada aqui, que toda vez que a gente está na fase de validação e a acurácia atual ela é maior que a melhor acurácia até o momento, a gente atualiza qual que é o melhor modelo. É como se a gente, nesse momento, a gente chegou no modelo que é o melhor até o atual. Então, a gente guarda a melhor acurácia, os melhores pesos desse modelo, no caso, qual que é a melhor matriz de confusão e as amostras incorretas. E a gente tem uma outra condição também de parada, que além do número de epas, que é uma condição que a gente chama de early stop. O que é o early stop? Basicamente, ele verifica se durante um intervalo de N épocas não houve nenhuma melhora na loss no conjunto de validação. Se não houve melhora, ele simplesmente para o treinamento, porque ele percebe que a rede parece não estar avançando. Após toda essa parte de treinamento, ele printa na tela algumas métricas simples, como, por exemplo, vamos dizer assim, as métricas de avaliação, treino, quanto tempo que demorou para ficar completo, vamos dizer assim, a melhor acurácia, a melhor matriz de confusão, e etc. E retorna o modelo os resultados. E na parte principal do código, é a parte basicamente de entrada. O usuário, no caso do Google Colab, ele tem que colocar e mudar esses parâmetros aqui para os parâmetros que ele tem interesse. Então, por exemplo, se eu quero fazer um treinamento que o número de épocas se é 10, ele vai deixar esse número 10 aqui. Se ele quiser aumentar para 5, ele só precisa aumentar para 5 e salvar. Existem vários parâmetros aqui que eles podem alterar o desempenho das redes neurais. Os parâmetros que tiveram melhor desempenho já foram mostrados tanto no slide quanto na publicação. Mas eles podem ser, vamos dizer, eles são livres, você pode fazer qualquer tipo de modificação a ponto de você querer treinar uma nova rede ou partir dela para fazer algum tipo de avaliação, bem? Então, um dos parâmetros importantes aqui é aonde os dados estão, lembrando que eu estou no Google Drive, onde tem esse conjunto de dados, que ele pode ser baixado dentro do site do Pátrio, no link que já foi referenciado. Ele tem, na verdade, ele tem um padrão, na verdade, que ele deve ser seguido. Nesse caso, lembrando que a gente pegou essa pasta dentro do code, tem essa pasta data, Sentinel 2019, e ele apresenta duas pastas. Cada pasta dessa tem um conjunto de imagens referente às imagens de barragem. E nessa pasta aqui ele tem um conjunto de imagens referente às imagens não barragem. Então, por exemplo, eu mandei abrir as barragens, ele tem vários arquivos .tif, que são as barragens de minério que a gente está utilizando nesse caso para fazer o treinamento. Tudo bem? Da mesma forma, acontece com as amostras que você quer dar como barragem como não barragem, né? As amostras não barragem. Bom, depois de você passar esses argumentos, eles são processados para serem colocados dentro do código, ele cria no caso, ele cria o dataset, divide a forma que a gente vai avaliar, que é um modo de avaliação que a gente chama de Cat-Fold Validation, ou nesse caso é o Shuffle Spite Stratified. A gente separa em 5 conjuntos diferentes, onde 80% do dado é utilizado para treino e 20% é utilizado para teste, né? E para cada conjunto treino e teste, a gente precisa criar o que a gente chamou de data loader,
que ele está referenciado no arquivo Python dentro da pasta que está sendo importada, e esse data loader que vai ajudar com que a gente consiga fazer a iteração nos dados que são passados para a rede. Ponto muito importante também, dependendo do argumento, você pode querer estar fazendo um fine-tuning na rede, que é aquele processo que foi dito, que após uma manutenção manual ou já utilizando um modelo inicial, a gente pode tentar melhorar um pouco a rede com mais amostras. E, independente disso, principalmente na parte de treinamento, como a gente está partindo nesse caso, a gente está partindo de um modelo do zero, ele precisa fazer o cálculo da média do desvio padrão dos dados originais que vai ser utilizado para o treinamento. Então, se a gente descer aqui, ele tem só os distanciamentos. Aqui é uma parte importante do código também, que é qual será o modelo que será inicializado. Como parâmetro, o modelo ele é passado aqui, nessa variável de método. Então, a gente sabe que os métodos podem ser a DenseNet, pode ser a AlexNet, pode ser Squeeze, a VGG, independente da arquitetura que você quer usar. Então, ele já cria a arquitetura para você aqui e traz exatamente os números de canais com a quantidade de classes que pertence, tudo bem? Ele instancia, ele já faz essa parte automática, ele seleciona principalmente qual que é o otimizador que vai ser utilizado. No nosso caso, a gente está utilizando o otimizador do ADA. E como aquele critério para comparar as amostras, a gente cria aquela que eu chamei de loss, que é a nossa perda, a nossa diferença entre os rótulos verdadeiros e as amostras preditas, a gente está usando a entropia cruzada. Tem alguns detalhes, como a entropia cruzada. Nesse caso, eu estou passando o peso para que ela dê peso às amostras que estão com as classes que têm menos amostra, para ela tentar lidar com o problema de desbalanceamento dos dados. E, finalmente, a chamada principal de treino do modelo. Como eu já tinha falado, ele retorna para a gente alguns resultados e o melhor modelo até o momento, e no final esse modelo é salvo dentro da pasta do Drive, que foi criado. Tudo bem? Aqui tem um exemplo eu já tinha mandado rodar, mas eu mandei há pouco tempo, então ele não vai ter acabado. Mas aqui tem um exemplo de como funcionaria a saída. A primeira coisa, ele mostra os índices das imagens que ele está utilizando para treino e os índices que ele está utilizando para validação, além dos parâmetros que foram setados iniciais para ele. Depois ele ele computa a média que vai ser utilizada, no caso é uma média por banda, então a gente tem todos os valores, uma média para cada banda aqui, tudo bem? Aqui ele já printa qual que é a rede que foi selecionada, no caso a gente selecionou a DenseNet, ele mostra a estrutura inteira da rede, caso for necessário fazer qualquer tipo de debug, qualquer tipo de inspeção visual, se a rede era exatamente essa que você estava esperando. Tudo bem? No caso, essa DenseNet é uma DenseNet bem grande, é uma rede bem complexa, você pode estudar ela mais a fundo, mas a gente utilizou a versão mais simples dela, no final, colocando um módulo de classificação, onde ele tem como saída apenas 2 resultados, que seriam as classes de barragem e não barragem. Os parâmetros que estão sendo aprendidos, a gente está treinando todos os parâmetros da rede, não só os últimos parâmetros da classificação, a gente está saindo do zero. E aqui, ao decorrer que a rede vai treinando, ele está mostrando para cada conjuntinho em conjuntinho que está sendo no data load, quais foram os seus respectivos valores de loss e acurácia. Então, a gente vai vendo que ele vai recebendo valores, ele vai tendo valores de perda e acurácia diferente. Com o tempo, a gente começa a ver que esses valores de acurácia eles vão começar a ter um padrão que eles vão começar a subir e convergir até certo momento. A matriz de confusão, por exemplo, depois de 33 passos, ainda na época zero, ele não rodou todos os dados nenhuma vez, mas é um subconjunto de dados. Por exemplo, ele acertou 7 amostras de barragem das 8 e acertou 6 amostras de não barragem das 8. E foi dada nesse momento. Então, continuando o treinamento, nesse caso, a gente tinha mandado com 10 épocas.
O tempo que esse algoritmo vai demorar para ser processado é diretamente proporcional aos parâmetros que você está utilizando, principalmente o número de épocas que você está utilizando, o tamanho da rede, a quantidade de canais que você também está utilizando. Mas uma rede, nesse código, os nossos experimentos, todos os experimentos do artigo, eles foram reportados utilizando máquinas pessoais para fazer a experimentação bruta. Ele tinha uma média de rodar com uma imagem do Sentinel com 13 bandas eu não lembro se era de 1 ou 3 horas. Tudo bem? Bom, o resultado disso aqui é o nosso modelo treinado, que ele está pronto para ser usado como inferência num caso de larga escala. Dado o treinamento dos modelos de classificação, agora a gente precisava avaliar isso em larga escala, ou seja, a gente precisava ver o desempenho de todo esse modelo quando a gente utilizasse as imagens espalhadas no Brasil inteiro. Nesse caso, houve a necessidade de que a gente desenvolvesse, de algum modo, uma forma de visualização. Para isso, a gente criou um site que atualmente está hospedado dentro dos servidores do grupo Pátrio, na UFMG, e ele também será disponibilizado como um produto, como resultado do projeto, mas é um site que ele foi feito com o intuito de desenvolvimento interno, e ele ainda precisa ser aprimorado caso queiram utilizar em termos de produção. Da forma que ele foi feito, todas as dependências, tudo que é instalado, ele foi feito para ser prático, para ser movido para qualquer outro servidor, né, em termos de hospedagem. Então ele está sendo instalado, ele é instalado, na verdade, ele é todo feito via Docker. Então você precisa instalar o Docker na máquina, assim como já está dito no GitHub. E depois que você rodou o Docker com mais um comando, você vai instalar as dependências necessárias para que o site funcione. Depois da instalação dessas dependências, a única coisa que você precisa fazer é startar o site. Bem? Bom, atualmente o site se encontra nesse endereço. Atualmente o site se encontra no endereço. Essa é a interface básica do site. A gente tem o mapa do Google Maps, na verdade, né? E tem a API do Google Maps por trás aqui. E além da API do Google Maps, a gente colocou algumas funcionalidades na esquerda. Como esses, existem alguns campos onde um link que vai diretamente para o artigo publicado, ou mesmo para o dataset do Brasil dentro, que é utilizado também. Na parte de mostrar bordas, a gente consegue ver uma subdivisão das regiões, no caso dos estados dentro do Brasil. E toda vez que se é clicado em um ponto dentro dessas regiões, automaticamente o site ele faz um recorte da imagem virtual que a gente tem do Brasil armazenado, e ele faz um recorte exatamente utilizando esse ponto que você clicou como referência, o centro, e a imagem, aquela ali, é a perspectiva do Sentinel. As imagens que são utilizadas para ter são exatamente recortes dessa imagem virtual. Agora, como a gente está trabalhando em larga escala, a gente não tem necessidade de rebaixar tudo sempre pelo Google Earth Engine, como a gente está trabalhando de uma forma local. Então, essa aqui é a perspectiva do Sentinel referente a esse ponto bem centrado aqui. O interessante levar em conta do ponto bem centrado é o seguinte: esse mapeamento do Google Maps aqui, ele não é feito com... a imagem do Sentinel não tem a mesma qualidade desse mapeamento aqui. Esse mapeamento ele vem de um ou mais satélites de resolução espacial bem maior, bem mais detalhado. Nesse caso aqui, se esse dado estiver correto, é do Airbus Max Technology, em 2020, mas que ele apresenta um grau de detalhe muito superior ao do que é apresentado na imagem do Sentinel à esquerda. Mas o nosso modelo, ele se é alimentado com esse tipo de imagem.
Então, por exemplo, se essa região aqui, não sei exatamente se é um corpo d'água for apresentado, nosso modelo ele não vê ele com tanta clareza e riqueza de detalhes, mas e sim a imagem que foi passada como recorte proveniente do Sentinel-2. Bom, além disso, em adição à separação dos estados, a gente também tem a parte dos biomas. A parte dos biomas são essas linhas rosas aqui, onde ele faz uma separação mais clara para a gente dentro de um estado se existe mais de um bioma ou não. Por exemplo, em Minas Gerais a gente tem uma separação bem clara entre dois biomas e esse aqui de cima é o terceiro bioma que ele ainda faz fronteira. No caso, Minas Gerais, ele é composto pelo Cerrado, pela Mata Atlântica e pelo um pouquinho da Caatinga. Como foi explicado no relatório, os modelos de treinamento, eles foram, o modelo base de treinamento, ele foi feito a partir do dataset Brasil DEM e, dado um estado, como por exemplo Minas Gerais, e um bioma, como por exemplo o bioma do Cerrado, todos os pontos que compõem essa região do Cerrado em Minas Gerais, eles foram passados para serem averiguados se eram pontos de barragem de minério ou não. Então foi feita uma predição densa, onde a cada 2 quilômetros daqui para, vamos supor, você vai estar passando daqui para cá, e a cada 2 quilômetros assim, de distância, o modelo vai verificar se aquela região ali tem uma tendência a ser uma barragem de minério, de rejeito de minério ou não. Nesse caso, a gente já foi discutido anteriormente que a gente conseguiu uma grande quantidade de falsos positivos, ou seja, os pontos nessa região que que foram classificados como barragem, mas não necessariamente são barragem de rejeito de minério. Pode ser, às vezes, um conjunto denso de vegetação, coisas que o nosso modelo nunca teve a oportunidade de ver para ser treinado. Nesse caso, a gente pegou todas essas predições, fez uma separação das predições com probabilidade acima de 90% e reanotou elas de forma que a gente pudesse retreinar o nosso modelo de classificação. Com o modelo retreinado, a gente consegue voltar para o fluxo inicial e, de novo, verificar a sua qualidade dentro da região que foi escolhida. Isso foi feito para todos os estados, todos os biomas dentro do estado, totalizando 47 modelos de treinamento diferentes, alguns mais robustos que o outro, até mesmo pela dependência da anotação manual. O grande problema que ocorreu nesse meio tempo é a confiabilidade do nosso grupo de pesquisa para fazer uma análise visual e de fato constatar se aquilo ali pode ser considerado como uma barragem de engenho de minério ou não. Essa subjetividade por pessoas que não são especialistas é uma coisa bastante evidente. Então, bom, a gente vai tomar como exemplo, então, Minas Gerais para começar. Aqui na parte, nos modelos de predições, a gente tem todos os modelos de predições que foram usados para classificação, e se você escolher Cerrado, todos os estados que possuem Cerrado como um dos seus biomas, eles vão estar sendo listados aqui. No caso, se a gente clicar em Minas Gerais, a gente tem todas as predições que estão dentro de Minas Gerais, no estado do Cerrado, que foram dadas como barragem de rejeito de minério. Bom, a gente pode dar uma olhada em algumas predições. Então, por exemplo, essa predição central aqui é uma predição onde a imagem do sentinel que foi passado para ele é essa aqui no cantinho. Se a gente dá um zoom nela, a gente vê essa estrutura aqui. Em várias barragens que possuem essa dinâmica tanto de construção quanto visual, então é justificável que ele tenha falado que isso é uma barragem de minério. E lembrando também que no site ele tem na esquerda aqui outras opções, como por exemplo as barragens de rejeito de minério que são catalogadas pela ANA. Então eu vou voltar um passo
Vou tirar as barragens de Minas Gerais preditas e mostrar, no caso, as barragens que são preditas pela ANA. São todas as barragens. Na etapa de treino, a gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado para fazer, por exemplo, que esse exemplo aqui não aconteça e enviese o modelo. Aqui a gente tem um exemplo de 3 pontos que foram anotados como barragem de registro minério, mas esses 3 pontos eles praticamente simbolizam a mesma região e não existe a necessidade que os 3 apareçam como treinamento, ou, pior dos casos, onde algum deles apareça como treinamento e o outro tenha aparecido no conjunto de teste. Bem, esse tipo de filtragem é feita. Continuando, então, para a nossa visualização em Minas Gerais. No caso, modelos preditos, a gente tinha olhado essa aqui. Olhando uma próxima, a gente tem esse padrão aqui e o modelo ele olha isso e toma uma decisão se é uma barragem de rejeito ou não. Então a gente pode tentar dar uma inspeção mais próxima, já que a gente tem o Google Maps para fazer isso. E no caso, isso aqui parece ter algum tipo de estrutura que lembra uma espécie de minerador, alguma extração. Esse tipo de estrutura aqui já é uma estrutura que, assim, pessoas como eu, que não são especialistas, que não têm, vamos dizer assim, que não tem um treinamento apropriado para fazer essa distinção, poderia marcar como sendo uma barragem de minério, ou mesmo não saber de fato se isso é uma barragem ou não, apesar do modelo principal apresentar várias amostras com essa característica visual. Uma coisa que também que deve ser levada em consideração, principalmente, é o seguinte: existem vários lugares que foram classificados, vários estados diferentes que foram classificados amostras, onde o Google Maps ele não apresenta o que a gente chama de coesão temporal. Ou seja, a amostra, principalmente na região Nordeste, quando você vai olhando nessas regiões que são difíceis, uma região que tem uma grande quantidade de nuvem, onde é difícil conseguir uma imagem de qualidade dela, ela não consta, muitas das vezes, de uma imagem na mesma data do que a gente está usando para treinamento. Nesse caso aqui, a gente estava usando um mapa de 2019 do Brasil inteiro para fazer treinamento. E se a gente pegar amostras como, por exemplo, na região do Pará, aqui, e a gente está pegando no bioma da Amazônia, existem vários pontos que a gente não vai conseguir ver visualmente nada, principalmente a gente já consegue enxergar que são pontos feitos com que existem mosaicos claros no Google Maps, assim, mas lembrando que se esse ponto foi dado como predição pelo modelo, foi porque ele observou alguma coisa aqui e a gente consegue ver que de fato existe alguma coisa aqui. Pode ser que seja um padrão de extração de algum tipo de minério, não necessariamente envolve a necessidade de uma barragem de registro de minério, mas como existem barragens de registro de minério que têm características visuais semelhantes, ele chegou a marcar também como positivo. Fazer a diferenciação nesse caso, por exemplo, nesse caso específico, onde a gente mal consegue ver a imagem do Sentinel e a gente não tem nenhuma pista com o mapeamento do Google Maps, é uma tarefa bem árdua, porque esses são, assim, até o meu conhecimento, são o Sentinel-2, no caso, ele é um satélite que ele oferece de forma gratuita a maior resolução espacial que a gente consegue num território específico como o Brasil inteiro, né? E a gente não consegue determinar se isso aqui pode ser uma extração ou se de fato existe alguma estrutura que poderia remediar ou poderia ter uma alusão a uma barragem de minério. Bom, lembrando que apesar de todas as anotações que foram terem sido feitas
para todos os estados espalhados no Brasil inteiro e por todos os biomas. A gente tem que deixar bem claro que em vários deles existem ainda presenças de falsos positivos. O princípio inicial é que a gente conseguisse diminuir essa quantidade de falsos positivos para que ficasse de uma forma mais tratável, ficasse uma forma mais amigável para o usuário observar. Mas o que a gente traz aqui é uma questão de uma metodologia, e a gente observa principalmente nos lugares onde a gente tem um magiamento mais conciso e claro, que a metodologia funciona e ela tem resultados. Bom, eu acredito que eu gostaria de falar de forma rápida sobre a ferramenta. É isso. Toda vez que foi feita uma nova classificação, a gente retroalimentava essa ferramenta e tinha apenas um último ponto, que é, dado o conjunto de predições novas que a gente tem do estado, a gente também desenvolveu uma pequena parte que ajudava a gente a rotular esse tipo de amostra. Nesse caso, a gente colocou como uma instância chamada Help Me Label, onde a gente clica e ele vai percorrer uma tabela, um CSV, onde contém latitudes e longitudes, dessas predições que foram dadas para o modelo, mas a gente não tem certeza se são barragem ou não barragem. Então aqui o usuário ele tem a possibilidade de fazer as anotações e de acordo com a inspeção visual dele, tanto da imagem do Google Maps, tanto utilizando o Sentinel, devido aos problemas já comentados, e para criar um novo subconjunto de imagens que podem ser usados para um futuro refino do modelo. Depois que ele faz um número de anotações que ele acha aceitável, ele pode clicar nessa opção, e dado clicar nessa opção, dentro do servidor ele é criado uma tabela contendo essas latitudes e as longitudes e as respectivas rotulações que foram dadas, como sim ou não de barragem. Dessa forma, a gente consegue retroalimentar o modelo desde o início, assim como já foi explicado, seja utilizando o Google Earth Engine para fazer a coleta, dado as coordenadas, ou mesmo fazendo apenas um recorte utilizando a imagem virtual do Brasil inteiro.